Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente dar continuidade à nossa série de resumões sobre a anatomia humana. E hoje a gente vai falar sobre a parte 3 do sistema digestório, que aborda sobre a parte do fígado, toda a parte da vesícula biliar e do pâncreas, lá no abdômen, e as suas relações, tanto entre elas como também com a parte do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Antes Antes de tudo, deixa eu dar aqui um recado para você. Ó, no dia 6 de abril, guarde a Save to Date. Nós vamos ter aí o nosso grupo de estudo T1. O que é isso aqui? É um dia que eu separo de 9 às 15 horas, certo? Ao vivo e online, certo? Só para a gente resolver questões e revisar os principais conteúdos de anatomia, tá? E aí eu vou mandar um caderninho, um material personalizado com as questões, com antecedência, para que você acompanhe. Isso aí é exclusivo, tá? Impresso para você anotar junto comigo todas as explicações, né? Eu vou fazer fluxogramas ao vivo para a gente responder as questões e tudo isso, tanto o material que vai ser disponibilizado exclusivo, como aí aproximadamente 6 horas de resolução de questão, juntamente aí com as explicações, por R$ 29,90. Então, por R$ 29,90, a gente vai passar aí estudando. Eu sempre faço 2 turmas durante um semestre, tá? A cada 6 meses. E aí, ó, para você que quer aí passar 6 horas estudando, certo? Ou se você só tem condição de participar somente 3 horas, e aí vai ficar gravado também para você assistir e revisar novamente quantas vezes quiser. Lembrando que é exclusivo, tá bom? Então, ó, R$ 29,90, 6 de abril, de 9 às 15 horas, certo? Ó, resolução de questões sobre a anatomia dos principais sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, enfim. Online, ao vivo comigo, na íntegra. Pronto. Sem mais delongas, vamos aqui para o que nos interessa. Bem, aqui eu trouxe um resumão, uma vista panorâmica, certo? Vou botar a setinha aqui sobre a parte do fígado. Nós temos aí o fígado aqui, certo? Nós teremos aqui a vesícula biliar e nós teremos aqui por detrás aí do estômago o pâncreas. Então essas glândulas aí, elas vão aí, tá? Todas convergir, né? Por intermédio de ductos, e existe um sistema ductal aí que vai interligar todas essas estruturas para que ao chegar aqui nessa estruturazinha aqui, ó, que tem um formato de C, que nós chamaremos ela aí, como nós vimos na aula passada, né, ó, de duodeno, certo? Elas irão convergir para realizar toda a carga digestória, tá? Então, na visão panorâmica, nós temos aqui um músculo que divide as duas cavidades, né? Acima, nós teremos aí a cavidade torácica e abaixo aí a abdominal, certo? E aqui o que é que nós temos, né? Nós temos aqui o fígado, certo? E o fígado, se você observar, para a gente falar um pouco da anatomia básica dele, ele vai ter duas faces. Uma face aqui, ó, essa vista aqui, tá? Vale salientar que essa vista aqui, ela é uma vista anterior e essa vista aqui é a vista posterior do fígado, tá? E aí o fígado, ele vai aí ter, dentre vários processos, né? Ele vai produzir a bile, e essa bile, ela tem a função de emulsificar a gordura quando ela alcança lá o intestino delgado, especificamente no duodeno, tá? Ela quebra. E aí na vista anterior, o que é que nós temos aqui? Nós temos faces. Face é para onde está voltada, né? Essa aqui, que é a parte superior, certo? Ó, que eu estou aqui desenhando para você, ela vai ser a face que está voltada para o diafragma. Então ela vai ser a face diafragmática. Já existe outra face, deixa eu pintar ela aqui de outra cor,
que já é essa face aqui, ó, inferior, ela está voltada para as vísceras, as demais vísceras que estão dispostas no abdômen. E aí nós chamaremos de face visceral. Opa, deixa eu colocar aqui um Czinho aqui, pronto. Face visceral. Basicamente aí nós temos o fígado. Na sua parte anterior ele vai ser dividido aí, né, ó, em lobo direito. Inclusive o lobo direito, né, ele vai ser o maior, tá? E nós teremos aqui o lobo esquerdo. Certo? Ó. O lobo esquerdo. O fígado ele tem um formato triangular, né? E aí ele vai justamente, certo? Ele ter grande extensão. Se você analisar, quando a gente divide o abdômen aqui, certo? Eu posso dividir o abdômen em basicamente 9 regiões, tá? Em 9 regiões. Essa região aqui, ela vai ser o hipocôndrio direito, certo? E essa aqui vai ser o hipocôndrio esquerdo, tá? Abaixo aqui nós vamos ter o flanco direito e aqui nós teremos o flanco esquerdo. E aí nós teremos mais duas regiões, né? No caso essa aqui, a região inguinal direita, a região inguinal esquerda. Se nós observarmos aqui, né, ó, e passarmos aqui, a gente vai ter a região do epigástrico, a região do mesogástrico e a região aqui do hipogástrico, né? Eu fiz apertadinho só para você ter uma noção. Se você analisar, o fígado ele tem uma extensão triangular na transversal que sai desde o hipocôndrio direito, passando pelo epigástrico e uma pequena parte dele alcançando o hipocôndrio esquerdo. Então ele tem uma extensão muito grande, tanto é que ele exerce uma certa pressão, né? Pode-se assim dizer, sobre o rim. Tanto é que o rim direito, né, ele vai ser mais rebaixado do que o rim esquerdo, certo? Pelo fato do fígado estar ali no abdômen tomando um espaço considerável, tá? E aí o que é que nós temos então aqui? Lobo direito ele é o maior e o lobo esquerdo aqui o menor. Na parte posterior, nós vamos ter mais dois lobozinhos aqui, ó. Esse que eu tô aqui pintando de amarelo, ele vai se chamar de lobo caudado, certo? E esse que eu vou pintar agora aqui de verde, ó, pintando aqui de verde, ele vai se chamar de lobo quadrado, certo? E a mesma forma aqui, né? Ó, nós teremos o lobo direito, maior aí, né? E aqui nós teremos o lobo esquerdo, tá? Então, lobo direito e lobo esquerdo. E aqui é uma visão básica, certo? Vale salientar aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, os lobos anteriormente aí, eles vão ser separados por um ligamento. Esse ligamento é denominado de ligamento falciforme, certo? É o ligamento que vai aí, tá? Então, basicamente, sobre o fígado nós temos isso aqui. Entretanto, o que nós vamos observar aqui, que é de grande valia para o aprendizado hoje, é que existe uma relação do fígado juntamente com a vesícula e da vesícula sucessivamente com outras partes, né, do organismo por intermédio de ductos, são espécies de canais, tá? Tudo isso por quê? Certo? E aí o fígado, ele vai produzir a bile, certo? Como eu falei, a bile vai, de fato, emulsificar a gordura, né? Quando a gente observa que atuar dentre outros, né, reciclagem de ácidos graxos, de ácidos biliares, dentre outras funções aqui, né? O que vai acontecer? Nós temos a produção da bile, certo? Especificamente por hepatócitos. São células hepáticas aí. Então, os hepatócitos, eles vão produzir a bile e liberarão aí para canalículos,
Canalículos biliares. Por quê? Porque a partir daí nós vamos ter toda a sua dimensão saindo aí para esses ductos. Então, quem que nós temos aqui? O fígado produz, e qual a função da bile? A bile vai... A vesícula biliar, perdão, né? A vesícula biliar, ela vai armazenar e secretar. Certo? Então, aqui nós temos a vesícula. Deixa eu colocar aqui. A vesícula biliar. E ela vai armazenar. Até chegar a ela, aí que está o sistema de ductos complexos. Então, os hepatócitos produzem a bile, né? Libera para canalículos biliares, até que é drenado para ductos maiores, né? E aí nós temos os ductos. O ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, certo? Desse ducto hepático esquerdo e direito, eles vão para esse ducto aqui, que é o ducto hepático comum. Do ducto hepático comum, nós vamos observar que a bile ela vai entrar dentro da vesícula para ser armazenada. E ela vai entrar por intermédio de outro ducto, que é o ducto, certo? Deixa eu diminuir aqui a seta. Eu vou pintar a bile de outra cor aqui, para ficar melhor. Professor, o senhor, hein? Vai ficar melhor. Então a bile é o verdinho aqui, ela vai ser secretada, vai sair dos ductos hepáticos direito e esquerdo, vai para o ducto hepático comum e ela adentra na vesícula por intermédio do ducto cístico. Então, ducto cístico é esse ducto aqui que vai... Ducto cístico. Do ducto cístico, ela fica armazenada, certo? E aí, o que acontece? Ela fica armazenada aqui. Quando nós temos a presença de gorduras aqui, certo? A própria literatura, abre aspas, né? Ela vai dizer assim, ó. A bile é composta por ácidos biliares derivados do colesterol, que ajuda na emulsificação de gorduras, fosfolipídios, principalmente a lectina, que facilita a digestão química, a bilirrubina, que é um produto da degradação de hemoglobina, que dá a cor amarelada à bile, e também formada por íons e eletrólitos, como bicarbonato, que ajuda na neutralização do ácido gástrico, certo? Então, basicamente, saindo dos canalículos biliares, vai para ductos hepáticos direito e esquerdo, para que posteriormente vá para o ducto hepático comum. E aí, quando alimentos ricos em gorduras chegam no duodeno, certo? O que vai acontecer? A mucosa intestinal, certo? A mucosa intestinal vai liberar um hormônio. Que hormônio é esse? Colecistocinina, conhecida como CCK. O que o CCK vai fazer? Ele vai provocar. Vamos abrir para cá. O CCK faz o quê? Ele relaxa o esfíncter de Oddi e provoca a contração, certo? Da vesícula. Fazendo o quê? Essa bile armazenada agora, ela retorne para o ducto cístico, certo? Olha aqui o meu laser aqui, ó. Ela está armazenada aqui, agora ela vai retornar do ducto cístico para descer, ó. E ela vai para outro ducto. Vamos nomeá-lo. Esse ducto aí nós chamamos de ducto biliar, certo? Ó, comum. Ducto biliar comum. Do ducto biliar comum, certo? Ó, a bile flui
pelo ducto, esse ducto biliar comum também é, ó, vale salientar, ducto colédoco, certo? Ela vai e entra no duodeno. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Ela sai do biliar comum e vai para o duodeno, certo? Ó, passando pela papila duodenal, essa regiãozinha aqui que eu vou pintar de amarelo, ó. Passando pela papila duodenal, certo? Ó, essa região aqui, papila duodenal. Papila duodenal. Beleza? Então, ó, saiu ductos hepáticos direito e esquerdo, certo? Sai dos ductos hepáticos direito e esquerdo para o ducto. Deixa eu pegar aqui o laser. Ó. Professor misericórdia, é muita coisa. Se acalme. Então, ó, ela sai do ductos hepáticos direito e esquerdo, vai para o hepático comum, entra na vesícula onde será armazenada pelo ducto cístico. Após a chegada de alimentos altamente gordurosos, a mucosa intestinal secreta o CCK, que vai relaxar o esfíncter de Oddi e provocar a contração da vesícula, onde essa bile agora sairá em direção ao ducto biliar comum, ou colédoco, por intermédio do ducto cístico, novamente, até que ela chega ao intestino por intermédio aí da ampola duodenal ou ampola de Vater, certo? Então, tá aqui toda a dimensão. Andando para cá, nós vamos ter aqui o pâncreas. O pâncreas, por sua vez, ele vai ser dividido em, ó, cabeça. Deixa eu melhorar aqui a cor do pincel, né? Deixa eu colocar. O pâncreas vai ser dividido aí em a cabeça. Aqui vai ser o corpo. E aqui vai ser a cauda. Certo? A parte que se relaciona aqui com o duodeno é a cabeça, né? Então essa região, o Tratado de Posicionamento Botranger vai falar que essa região aqui é chamada de o romance do abdômen. E aí, ó, se você observar, o pâncreas ele vai produzir o suco pancreático. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho um ducto. Esse ducto ele vem bem para cá. O nome desse ducto aqui, ó, é o ducto pancreático, certo? Também conhecido como ducto de Windsor, certo? Acredito que seja assim, Windsor. E se a gente observar, tem outro ducto aqui. Eu vou pintá-lo aqui de azul, para ficar melhor a diferenciação. Ó, cadê? Pronto. Bem aqui, ó. Esse ducto aqui, nós vamos chamar ele de ducto acessório ou ducto de Santorini, certo? Então, ducto de Santorini ou ducto acessório. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente destrinchou um pouco a sistemática, né? De toda a dinâmica. Você pode pegar tudo isso aqui e transformar num mapa mental, né? E aí, ó, fica aí a dica do estudo. A gente resumiu aí. Aqui tem uma visão mais panorâmica da relação aqui, né? Ó, saindo bem direitinho da relação dentre eles. O pâncreas, tá, pessoal? Ele é um órgão retroperitoneal. Ele está no retroperitônio, tá? Ou seja, ele está por detrás aí do estômago. Belezinha? Tranquilinho? Então, ó, essa era o nosso resumão de hoje, para você entender. Então, relembrando aí, fica ligado no nosso grupo de estudo dia 6 de abril. Outra coisa, deixa o like aí, deixa o comentário, certo? Um abraço aí para você que está me assistindo. Que Deus te abençoe e vamos embora para cima aprender.